Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 13. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa da casa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Versículo 8, Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, um empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias, o quê? Comia junto com o rei. Nesta mensagem eu quero falar para você que não vale a pena viver em Lodebar. Não vale a pena, porque Lodebar era uma cidade conhecida como uma cidade seca, sem pasto e sem ovelhas. Um lugar cheio de miséria, onde os habitantes dessa cidade eles eram mendigos ou doentes. Lodebar era o lugar das pessoas excluídas, era o lugar das pessoas esquecidas, lugar das pessoas discriminadas e rejeitadas pela sociedade. Lodebar era o lugar onde as pessoas iam morar, sabe para quê? Para viverem escondidas, e era nessa cidade que vivia Mefibosete. Mefibosete talvez seja um nome um pouco estranho para você, um nome que talvez você ainda não tenha ouvido falar, e eu vou trazer para você um resumo, sabe, da vida dele para você nessa manhã, um resumo falando de onde ele foi resgatado e como ele passou a ser tratado. Mefibosete era o filho de Jonatas, e Jonatas era quem tinha sido o melhor amigo de Davi, tinha sido o grande amigo de Davi. Uma amizade que era tão grande que levou Davi a fazer uma promessa, levou Davi a fazer uma aliança com Jonatas.
E a aliança e a promessa é que Davi disse, olha, se acontecer alguma coisa com você, Jonatas, alguma coisa de grave acontecer, se acontecer que você vier a morrer, eu vou cuidar sempre da sua família. E o tempo passou, e Jonatas, o amigo de Davi e pai de Mefibosete, morreu. E aconteceu assim, Saul tinha, Saul era o primeiro e tinha sido o primeiro rei de Israel. E Saul era pai de Jonatas. E Saul era avô de Mefibosete. Naquele tempo houve uma grande guerra, onde acabou morrendo o rei Saul, onde acabou morrendo Jonatas e grande parte do seu exército. E naquele tempo, era comum em uma guerra, o rei vencedor mandar matar todos os da família rival, para que depois ninguém viesse se levantar e buscar os seus direitos. E sabendo disso, a ama de Mefibosete, ou seja, a mulher que cuidava de Mefibosete, ele só tinha 5 anos de idade, ela pegou aquela criança e saiu correndo para protegê-la. Naquela fuga, ela acabou caindo e Mefibosete também caiu e acabou quebrando os seus 2 pés. E como não havia medicina, como a medicina que nós temos hoje, os anos se passaram, Mefibosete cresceu, mas os ossos dele foram colados, acabaram sendo colados errados, e por isso ele acabou ficando aleijado dos 2 pés. Ao fugir, Mefibosete foi levado para Lodebar. E Lodebar significa terra do esquecimento, terra do abandono, terra do isolamento. O tempo passou e muitos anos depois, Davi, ao se lembrar da aliança com Jonatas, perguntou se ainda havia alguém restante da casa de Saul. Então ele ouve a resposta de Ziba. Ziba tinha sido um homem, que era funcionário, trabalhava para o rei Saul. E Ziba respondeu, sim, ainda resta um filho de Jonatas, ele mora em Lodebar. E Davi então pediu para que trouxesse então essa pessoa até ele, e Mefibosete, ao chegar diante do rei, ele se curvou diante dele. E Davi diz assim, olha, eu mandei te trazer aqui, para poder usar de misericórdia com você. E Mefibosete respondeu, mas eu que sou um cão, o que fiz para poder merecer esse tratamento do rei? A minha vida não vale mais do que a de um cão morto. E Davi então disse, você não só virá para cá, como também ocupará um lugar na minha mesa. Você será tratado como um filho meu. E além disso, eu vou pedir para que todas as propriedades que eram do seu pai sejam entregues para você. E Ziba, com a ajuda dos seus filhos e dos empregados, eles irão plantar, eles irão cultivar essas terras, mas você vai passar a morar aqui comigo no palácio. Mefibosete tinha se apresentado ao rei como um cão morto. Ele estava tão desiludido com a vida, ele estava tão sem esperança, que ele não tinha mais perspectivas nenhuma na sua vida. Um cão morto, porque ele nem se considerava mais como gente, simplesmente um cão morto, porque com certeza eram grandes e muitas as suas necessidades e as suas dificuldades.
E a minha pergunta para você nessa manhã é como você tem se sentido diante das suas lutas e das suas dificuldades. Como você tem se sentido diante das decepções que a vida tem trazido até você. Como você tem se sentido quando uma pessoa que você tanto ama te abandona. Eu cheguei até aqui para lhe dizer que nem Mefibosete e nem você e eu pertencemos a Lodebar. Mefibosete não pertencia a Lodebar. Sabe por quê? Porque ele era de uma família real. Ele era filho de um príncipe e neto de um rei. Você não pertence a Lodebar, porque você é filho ou você é uma filha do Deus Altíssimo. Você é um servo ou você é uma serva do Rei dos Reis e dos Senhores dos Senhores. Mefibosete não pertencia a Lodebar, porque Lodebar significa terra do ninguém, terra do esquecimento, terra do abandono. Mas foi nessa terra que Mefibosete passou grandes parte da sua vida, grandes anos da sua vida, calado, esquecido e abandonado. Mas por causa de uma aliança que tinha sido feita no passado, ele acabou sendo abençoado por Davi. Talvez você esteja vivendo numa terra onde você tem experimentado no momento algum tipo de abandono, algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento. Talvez você esteja vivendo numa terra onde no momento você se encontra triste, aleijado e ferido. Talvez você esteja vivendo numa terra onde as pessoas vêm fazendo de tudo para te desqualificar. Não te chamam pelo nome, mas te chamam talvez pelos seus defeitos. E assim era com Mefibosete. Perguntaram, tem alguém? Eles não disseram, olha, tem Mefibosete. Eles disseram assim, tem sim, tem um aleijado dos 2 pés. Talvez o seu casamento tenha sido Lodebar, talvez as suas finanças tenham sido Lodebar, talvez as suas emoções tenham sido Lodebar, talvez a sua vida espiritual tenha sido Lodebar. Talvez os seus filhos estejam em Lodebar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que Lodebar não é o seu lugar. Lodebar é um lugar onde nós sentimos dor e aflições, onde nós sentimos que não existe mais razão para se viver. E se por acaso você tem vivido em Lodebar, eu quero dizer que hoje será o seu último dia, porque o rei está te chamando. O rei vai mandar alguém para te buscar. Vai mandar alguém te buscar, porque o seu lugar não é na terra de sofrimento. O seu lugar é na mesa do rei. O seu lugar é na mesa da ceia do Senhor. E uma promessa e uma aliança tinham sido feitas no passado. E essa aliança incluía Mefibosete. E mesmo Mefibosete não sabendo disso, não mudava nada, porque a aliança tinha sido feita. E eu gostaria que você soubesse que desde
O dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, uma aliança foi feita e foi estabelecida no Calvário pela sua vida. Mas talvez você esteja passando por um tempo de muita dificuldade na sua vida, um tempo de desgosto, sabe, que te leva a pensar muitas vezes que você tem sido esquecido e abandonado. Mas nessa manhã eu quero te lembrar que tem uma aliança que foi feita ao seu favor. Talvez você tenha vivido tão apavorado com as dificuldades e com os problemas, que você tem se esquecido dessa aliança. Me parece que Davi também estava tão ocupado na sua vida, que ele acabou, talvez, por ter esquecido por um tempo dessa aliança que ele tinha feito, porque Mefibosete já estava com mais de 20 anos quando foi chamado. Quer dizer, mais de 15 anos tinham se passado, talvez mais de 20 anos tinham se passado. E Deus, com toda a sua perfeição, será que Ele iria se esquecer de você? Será que Ele iria se esquecer da aliança que Ele tem com você? É claro que não. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 49, versículos 15 e 16, diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Versículo 16, eu te gravei na palma das minhas mãos. Se Davi, com toda a sua imperfeição, ele foi fiel a uma aliança que tinha sido feita há tanto tempo atrás, imagine o nosso Pai que está no céu. Você não é um esquecido, simplesmente Lodebar não é o seu lugar. Hoje é dia de você se lembrar que você é membro de uma família real e que o seu lugar é na presença do Rei. Uma aliança foi feita no Calvário. Jesus crucificado ali no Calvário, ele olhou, talvez ali para frente, e na frente, os olhares das pessoas que tentassem olhar para muito longe, aqueles olhares iriam parar, sabe, nas árvores, eles iriam parar nas estruturas das casas, eles iriam parar, aqueles olhares iam parar nos montes, eles não iriam conseguir passar dali. Mas Jesus, quando estava ali, concretizando, confirmando aquela aliança com as nossas vidas, o olhar dele transpassava tudo aquilo que ele via. Era como se ele estivesse enxergando através de um raio-x. Ele enxergava no além. E os olhos de Jesus conseguiam passar por tudo aquilo, conseguia passar por uma eternidade, ele conseguia enxergar 2000 anos na frente. Seus olhos conseguiam enxergar você hoje sofrendo em Lodebar. Os olhos de Jesus conseguiam ver você caminhando, sabe, de cabeça baixa. Os olhos de Jesus conseguiam ver você, sabe, aleijado e mancando, triste e abatido. Os olhos de Jesus conseguiam ver você triste, sem esperança.
com receio do amanhã, se sentindo largado e muitas vezes abandonado. Mas nessa manhã Deus manda lhe dizer: tem uma aliança que foi feita a seu favor, não temas. Manda dizer que o tempo passou, mas que essa aliança nunca foi esquecida. Que o tempo passou, mas que alguém vai se levantar e vai aparecer na sua vida para te ajudar. Por isso mesmo que você esteja no esquecimento de Lodebar, não perca as esperanças, porque como Davi mandou alguém buscar Mefibosete, Deus vai mandar alguém para te buscar e para te levar para a presença dele. Deus vai mandar buscar aquele que está perdido, aquele que está desviado. Deus vai mandar buscar, alguém buscar e vai trazer para a presença dele. Zipa, ele foi usado para tirar Mefibosete do anonimato. O chefe dos copeiros, ele foi usado para tirar José da prisão. José estava na prisão e ali ele tinha sido esquecido por mais 2 anos. E aquele lugar onde ele tinha se esquecido era como se fosse o Lodebar dele. Até que um dia o faraó, que é mesmo que um rei, era um título dado, né? Não era o nome de uma pessoa, faraó era um título, mandou buscar José na prisão. Talvez, sabe, outros presos naquele dia, quando viram José se mexendo, talvez eles começaram a perguntar assim: José, por que é que você está se arrumando? Por que é que você está se barbeando? Por que é que você está tomando banho? Por que é que você está colocando essa roupa aí? E talvez, sabe, José com certeza tenha respondido a eles: eu vou me encontrar com o rei. Lodebar não é mais o meu lugar. É preciso de você ter um encontro com o rei. Você tem vivido um Lodebar na sua vida. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o rei Jesus. Vire para quem está ao seu lado, aí diga para ele: olha, Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é o lugar dos meus filhos. Você pode repetir comigo: Lodebar não é o lugar dos meus filhos. Sabe, Mefibosete, ele não sabia, mas tinha sido feita uma aliança e uma promessa feita a favor da vida dele. E muitos de nós estamos aqui esquecidos de que uma aliança foi feita também a nosso favor. Enquanto Mefibosete não sabia, ele vivia em Lodebar, sem esperança e sem as bênçãos de Deus. Enquanto nós não soubermos e reconhecermos a aliança que foi feita nas nossas vidas,
nós viveremos também sem esperança e sem as bênçãos de Deus. Chegou a hora, igreja, de nós lembrarmos que nós temos o privilégio de usufruir de todas as promessas de Deus, porque nós somos os herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo de todas as bênçãos de Deus. Lodebar definitivamente não é o nosso lugar. Porque nós somos membros de uma família real, nós somos filhos de Deus. Porque através de Jesus, nós acabamos tendo uma aliança com Deus. O tempo da vaca magra passou. É tempo de restituição. Davi mandou Ziba, que tinha sido servo de Saul, que sabia de todas as coisas de Saul, dar de volta todas as propriedades que eram de Jonatas. Falou, devolve tudo para Mefibosete. Todas as terras que eram da família de Mefibosete deveriam ser restituídas a ele. Deus quer te restituir o que foi levado injustamente da sua vida. Você vê Mefibosete, que estava há muito tempo vivendo no nada, sem nada. Agora ele tinha tudo de volta. Deus quer restituir tudo que o inimigo tirou e roubou da sua vida. Deus quer restituir a sua posição na casa do rei. E todas as vezes que você olhar para essa mesa, onde estaremos celebrando a ceia do Senhor, que você possa lembrar que aqui é o seu lugar. Comendo o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e bebendo o vinho, que simboliza o sangue da aliança que foi feita no Calvário. Mefibosete viveu ali naquele lugar abandonado por uns 20 anos, um lugar sem pasto, onde nem ovelhas podiam viver. Um lugar destinado aos doentes, aos cegos, destinado aos miseráveis, aos leprosos, um lugar destinado aos imprestáveis. Mefibosete tinha nascido para poder viver no palácio real, mas, no entanto, a sua vida, estava sendo marcada por grandes tragédias, por grandes necessidades, por tempos de abandono. Ele tinha sido esquecido. E ser esquecido é um dos piores, sentimentos sociais que alguém pode experimentar. Mas o Senhor não nos esqueceu. Até quando você vai insistir em ficar fora da mesa do rei? Mefibosete estava esquecido, ele jamais pensava que um dia, ele iria sair dali completamente com a sua vida renovada. E quem sabe você está da mesma maneira, experimentando situações na sua vida que você está pensando assim, olha, não existe mais jeito para mim. Não tem mais jeito para essa situação. Quem sabe você está pensando que para o seu casamento não tem mais jeito. Quem sabe você está pensando que para a sua saúde não tem mais jeito.
Quem sabe você está pensando que Deus se esqueceu de você. Lodebar era um lugar onde as pessoas que estavam ali, elas tinham esquecido do passado delas. Elas tinham esquecido o que elas tinham sido no passado. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se esqueça de quem você era. Ele quer que você esqueça de como que você era usado ou usada por Deus. O inimigo quer que você se esqueça de como você era cheio da unção e do Espírito Santo e da presença de Deus. Muitas pessoas que estavam vivendo debaixo da graça, sabe, da presença de Deus, hoje, infelizmente, estão isoladas, estão fracas, estão abatidas. Muitas pessoas que antes, sabe, moravam na casa do rei, comiam na mesa do rei, por causa das angústias da vida, acabaram sendo atingidas, sabe, por setas diabólicas, e hoje eles estão vivendo sem esperança e longe de Deus. Mefibosete ficou calado por tanto tempo, sem dizer para ninguém quem que ele era. E talvez você esteja vivendo assim, sabe, no anonimato, tentando até mesmo esquecer da sua identidade em Cristo. Talvez você tenha tentado viver, sabe, se escondendo do chamado de Cristo na sua vida. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer te oprimir. Ele quer te segurar em Lodebar, na terra do esquecimento. Ele quer fazer com que você esqueça que um dia você foi bênção na casa de Deus. Ele quer que você se esqueça que tem uma aliança que foi feita a seu favor. Ele quer fazer com que você esqueça do urso e do leão, para que você não venha vencer o gigante também. Você que está afastado da presença do rei, o Senhor te chama, porque Ele quer te tirar de Lodebar. Você que tem se afastado, aos poucos você tem sentido que você tem se afastado da presença de Deus. O Senhor te chama, Ele quer te tirar de Lodebar. Então aceite a ajuda do Senhor e deixe que Ele te tire dessa situação. Porque hoje, o Senhor quer enxugar as suas lágrimas e mudar a sua vida completamente. Talvez hoje você esteja vivendo o dia, sabe, mais escuro da sua vida.
o tempo mais escuro. Mas eu quero que você se anime, porque depois da hora mais escura é que o dia começa a clarear. Saia de Lodebar agora e aceite a ajuda que o Senhor está te oferecendo. Creia e receba a bênção do Senhor em sua vida, porque Deus vai te dar a vitória. Não perca as esperanças, igreja. Não perca as esperanças, porque só o Senhor tem o poder para poder mudar toda a sua história. E esse Deus Todo-Poderoso, é Ele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. É esse Deus que tem o seu nome e o meu nome gravado na palma das suas mãos. Nós não somos uns esquecidos, nós somos os filhos de Deus. Nós podemos viver dentro da casa de Deus e comer da mesa do rei. Ainda que ninguém esteja te vendo, ainda que ninguém esteja preocupado com você ou com as suas dificuldades e necessidades, existe um Deus que está olhando para você nesse instante e está te dizendo: meu filho e minha filha, eu te amo. Meu filho e minha filha, eu fiz uma aliança com você. Por isso eu não vou desistir em te abençoar. Não temas e nem te espantes. Venha, meu filho. Venha, minha filha. É hora de sair de Lodebar, porque Lodebar não é o seu lugar. Amém? Que nós possamos ficar de pé.